Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre conflito e caráter, para tentar entender o que, muitas vezes, se esconde por trás de uma crítica. E, para começar, vale a pena pensar nisto. Quando surge uma crítica, seja feita por nós ou a nós, será que o motivo que está ali, na superfície, é o problema real? A história que vamos analisar hoje mostra que, na maioria das vezes, a resposta é não. Então, vamos lá. A nossa história, como tantos conflitos, começa com uma pequena faísca, uma crítica. O motivo parece óbvio no início, mas logo a gente percebe que tem algo mais por trás. Olhando por alto, o problema era a esposa de Moisés. Miriam e Arão, que eram irmãos dele, começaram a criticá-lo por causa dessa união. Mas isso, na verdade, era só cortina de fumaça, sabe? A desculpa pública que eles usaram para mostrar o descontentamento. E aqui está o verdadeiro motivo. A questão nunca foi a esposa de Moisés. O que estava em jogo era o orgulho e o ciúme. Miriam e Arão sentiam que a importância deles estava sendo diminuída e começaram a questionar a liderança do irmão. Ok, e como é que Moisés reage a um ataque pessoal vindo dos próprios irmãos? A resposta dele é surpreendente e, na verdade, é a grande lição dessa história toda. Moisés fica em silêncio. É isso mesmo, ele não fala nada. Ele não gasta um pingo de energia se defendendo, se justificando ou lutando para manter o seu status. No mundo que grita para a gente se defender a todo custo, esse silêncio é algo muito poderoso. E aqui está o ponto central. A mansidão de Moisés não era fraqueza ou passividade, de jeito nenhum. Pelo contrário, era uma demonstração de uma força imensa, mas uma força sob controle. Era a confiança de que ele não precisava lutar as suas próprias batalhas. E foi justamente porque Moisés ficou em silêncio que essa autoridade superior agiu. A contenção dele abriu espaço para uma defesa que ele jamais conseguiria fazer sozinho. A razão para essa intervenção foi bem clara. Deus entra em cena para deixar uma coisa bem estabelecida. Ele explica que, embora fale com outros profetas por visões e sonhos, com Moisés a conversa era direta, boca a boca. Essa foi uma defesa indiscutível da posição única de Moisés. E essa intervenção toda não era só para proteger Moisés, serviu também para ensinar uma lição muito importante sobre o valor da unidade e do respeito pela liderança que foi estabelecida. A crítica contra um líder fiel foi tratada como um assunto muito, muito sério. Mas a história não para por aí. Vamos ver o desenrolar disso, porque depois da defesa vêm as consequências, mas, logo em seguida, um ato de compaixão impressionante. A sequência de eventos é bem dramática. A acusação leva a uma consequência imediata e visível. Miriam fica com lepra. Mas é o passo seguinte que realmente define o caráter de Moisés. Em vez de sentir qualquer tipo de satisfação, ele intercede por ela. Pensa só na profundidade disso. A mesma pessoa que o atacou publicamente agora está sofrendo, e a primeira reação de Moisés é clamar a Deus pela cura dela. Ele não diz, bem feito, ou eu avisei. Ele pede misericórdia. Isso é a mansidão na prática. Então, depois dessa história toda, desse conflito familiar intenso, o que a gente pode tirar de lição? O relato nos deixa com aprendizados muito práticos e poderosos. Basicamente, dá para a gente destacar 3 lições principais. Primeiro, o perigo da comparação, que foi a raiz do ciúme de Miriam e Arão. Segundo, o poder do silêncio, que abre espaço para que a justiça venha de uma fonte maior. E, por último, o caminho da intercessão, orar pelo bem de quem nos faz mal. E assim a gente termina com essa pergunta para reflexão. Essa história desafia completamente a nossa ideia de força. Ela nos faz questionar se a verdadeira força está em defender o nosso próprio nome ou em confiar essa defesa a um poder superior e, no lugar da briga, escolher a compaixão. Uma ideia muito poderosa para a gente pensar a respeito.